Poxa, salve, salve pessoal! Boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Gil, do Cefet RJ, estou aqui no Rio de Janeiro, e fundador e organizador da Olimpíada Brasileira de Investimentos, tá? A Obinvest. Né? E aqui vai ter a gente vai ter a nossa primeira edição esse ano, agora, em 2021, e vão ser duas categorias. A categoria de ensino médio, tá? E uma categoria livre para todos aqueles que desejam aprender um pouco mais de finanças, investimentos e testar os seus conhecimentos. Iniciando o nosso circuito de lives 2021, né? A gente está começando aqui com o pé direito. Né? Trago hoje aqui para nossa super live ela, a braba da Suno, Gabi Mosman. De antemão aqui, Gabi, poxa, digo que eu sou seu fã, acompanho seu trabalho, né? Muito obrigado por ter Muito aceitado fazer obrigada. essa live com a gente. Né? Não, o prazer Olha é aí, todo Glenda, meu. tudo bom, Glenda? Entrou? Boa Legal. noite. Cara, o prazer é todo meu. Assim, eu sou uma pessoa muito entusiasta não só da educação financeira, mas quando a gente fala de educação financeira para jovens. Então, é a primeira vez assim que eu tô falando um pouco mais para um público de ensino médio. Geralmente a gente acaba fazendo muitas lives para o pessoal universitário, que muitas vezes já está ali começando a estagiar alguma coisa, tem um dinheirinho. Mas a questão de educação financeira é algo que a gente precisa disseminar para todos os âmbitos, né? Porque a gente tem aí uma defasagem histórica, então a gente não tem isso de casa, não por mal, porque as pessoas não tinham educação financeira. Então, a grande maioria dos pais não tem o conhecimento para passar para os filhos, isso vai indo de geração em geração, até que todo mundo acha que é super normal estar endividado, sabe? Pagar o mínimo do É o ponto, cartão. é o Exato. ponto que a gente chegou, né? É. Gabi, assim, o que te levou a fazer economia, né? E como você começou a se interessar por finanças e Sim. como foi essa sua trajetória até virar influencer? Então, assim, vamos dizer que foi uma coisa meio louca, né? Porque, de certa forma, eu dei sorte, porque, assim, qualquer adolescente com 17 anos dificilmente vai saber o que quer fazer pra vida, né? Então, eu tava não sei o que eu faço, mas eu queria passar na federal, porque eu não tinha condições financeiras na época de pagar uma faculdade, era muito caro. Então, vou estudar pra passar numa federal. E eu ficava assim, mas o que eu quero fazer? Tá, o que eu posso fazer agora que vai valer a pena eu me dedicar para fazer o vestibular para passar? Então, eu pensei em algo que, independente dos rumos da minha carreira, pudesse ser útil. E economia surgiu nesse sentido. Mas por que você não quis fazer administração? Porque eu escutava muito aquela coisa de que quem não sabe o que fazer vai fazer administração. Então, eu já não queria, sabe aquele preconceito? E meu irmão fazia economia, então me deu um estímulo. E eu achei que seria interessante, seria algo que me agregaria, assim, como um todo na vida. Acabei entrando na faculdade, fui me apaixonando. Meu irmão ele fazia algumas coisas de investimento, já falava comigo, então ele é 5 anos mais velho. Então, eu desde aí dos meus 15 anos, eu já estava um pouquinho, então eu já tinha esse tino de que investir e tal, assim, não conhecia tanto. Mas ali pelos 18, 20 anos, eu logo tinha entrado na faculdade, eu acabei dando a sorte de cair o livro do Pai Rico, Pai Pobre da minha mão. E aquilo também foi uma mudança, né? Então, eu sempre me interessei. Eu entrei na faculdade, eu acabei fazendo uma federal, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como qualquer federal, as pessoas acham que economia, a gente aprende a economizar o mercado de capitais. Nada disso. Nada a Tá? ver. Nada disso, principalmente na federal. Então, tem muita questão de teoria econômica e tudo mais. Nada sobre o mercado financeiro, assim, zero, zero, zero. Mas eu fui me interessando à parte, porque assim, eu já tinha aquela noção de que preciso conhecer um pouco sobre o funcionamento do dinheiro, como investir, como cuidar, porque eu comecei logo a trabalhar. Eu comecei num estágio numa assessoria econômica e eu já estava nessa questão, assim, tá, vou começar a estudar. Mas eu não tenho conhecimento, eu sempre fui muito conservadora nisso, né? Eu não tenho conhecimento, vou deixar o dinheiro na poupança, mas eu vou economizando, porque era pouco dinheiro, não tinha muitas condições, então eu queria utilizar esse dinheiro para o curto prazo para fazer cursos, viajar, então investir na minha carreira para eu ter conhecimento e saber o que fazer com esse dinheiro. Então, depois eu fui trabalhar em banco,
eu fiz um curso da PMEC durante meio ano, era um curso de formação de profissionais do mercado financeiro, então você vê tipo, tudo um pouquinho, assim, claro, de forma bem resumida, né? Mas eu consegui ter uma visão nisso. E depois, quando eu me formei, eu morei um tempo fora, né? Fui economizando dinheiro e tal, e eu já era independente, morava sozinha. E fui fazer um mestrado em finanças, porque eu sempre gostei muito de estudar e queria ver como é que era o lance de dar aula, sabe? Então, já no mestrado, a bolsa do mestrado ela é muito pequena, sabe? Não é algo que vai te sustentar, então eu ganhava mais como estagiária do que como a bolsa do mestrado. E dentro disso eu já comecei a buscar outras formas de empreender, sabe, para poder investir. Então eu sempre fui uma pessoa muito ativa, assim, de buscar diversos outros tipos de informação que complementasse o que eu queria, rendas diferentes, eu dava aula particular, então eu sempre fui fazendo várias coisas. E, de certa forma, eu acabei caindo na internet, porque assim, eu dava aula particular, como um bico quase, né? E eu vi na internet uma forma de tentar ampliar ou escalar isso, tanto na questão de conteúdos, vídeos, cursos. E vi que na internet era muito mais fácil eu ensinar do que numa sala de aula. Porque na sala de aula eu tinha 20... Que legal que você tem essa pegada de professora, né? Assim, tipo, então... querer ensinar, passar sim. conhecimento, que legal. E porque assim, quando eu comecei a ter esse conhecimento, porque finanças foi surgindo como uma paixão, porque eu ia vendo a aplicação na minha vida. Como eu comentei, assim, eu não vim de uma família de classe média, mas não era nada assim exorbitante, sabe? Tivemos dificuldades e tudo. E a questão de eu começar a trabalhar e cuidar do meu dinheiro, sabe? Eu nunca fui endividada, eu sempre tive essa consciência, eu sempre fui tendo esses conhecimentos e fui aprendendo. Isso transformou tanto a minha vida, isso me proporcionou tantas coisas. E eu tinha essa vontade de passar para isso. Então, aquele famoso brilho no olho. Toda vez que eu vejo, e hoje no Instagram, assim, pessoas que me mandam, nossa, eu aprendi com você, ou seu conteúdo mudou minha vida, ou alguma coisa assim. Gente, é tão gratificante, porque eu gostaria de ter tido isso, porque não muito tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, o conteúdo era muito mais difícil, sabe? Hoje eu tenho 30 anos, para você ter uma ideia. Eu comecei a guardar dinheiro, investir com 18 a 20, isso são mais de 10 anos. Então, muita gente fala, não, você é nova, tu tá, mas é que eu tô aí já na estrada há algum tempo, fazendo isso, buscando conhecimentos, e era muito complicado, sabe? Hoje todo mundo fala de livro, de coisa, antes ninguém falava, sabe? Então, o conhecimento tá mais fácil e transforma vidas. O Brasil, a gente tem diversos problemas, assim, eu vejo muitas pessoas, às vezes, reclamando, é o governo, não sei o quê, não sei o quê. Gente, o problema está muito mais embaixo, é estrutural, é na cultura. E a gente só vai conseguir mudar alguns problemas culturais quando as pessoas tiverem liberdade financeira, baterem no peito, entenderem que depende só delas a questão de organização, de conquistar as coisas. Então, eu vejo a educação financeira como um pilar para a mudança estrutural do país também. E eu sou muito feliz assim, em poder fazer isso, poder ajudar as pessoas a entender que existe outras formas. Você não precisa ganhar milhões de reais, você pode começar a fazer a mudança hoje com um salário mínimo. Claro que vai demorar. Olha aí, o meu caminho demorou 10 anos. Você consegue. É só ter paciência, persistência que dá. Só que a gente precisa disso, de planejamento. E as pessoas não têm planejamento. Então, eu acho que é um pouquinho disso assim, que eu falo, do que eu faço, da minha paixão. Então, tudo meio que se mescla. Poxa, muito legal, muito legal. Poxa, assim, como professor, né, assim, dentro de sala de aula, existe muito a necessidade dos alunos se enquadrarem, não, eu sou de humanas, não sou de exatas, né? Então, eu sou de humanas, tem o pessoal de exatas, tem o pessoal de biomédica. E boa parte deles cresce com uma visão de que investir é para o pessoal de exatas. Investir tem número, para a galera de exatas, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? Assim, tipo, na sua opinião, os conhecimentos de finanças são importantes só para quem está na área financeira? Né? Não. Importante.
Não, é para todo mundo, né? Porque finanças é o nosso dia a dia. Da mesma forma que, assim, conhecimentos de psicologia, comportamento, sabe? Comunicação. É para todo mundo também. Eu gosto de falar, assim, finanças é muito uma intersecção, digamos, uma mescla da economia com a administração. E eu falo, assim, um pouco mais sobre economia, porque economia é uma ciência social, logo, humano, mas ela também tem muita coisa de exata. Logo, números. E dentro da economia, a gente chama brincadeira que economia é a ciência social mais exata e a ciência exata mais social. Tipo, porque é uma mescla mesmo, assim. E finanças é isso, gente. Por mais que a gente fale de números, planilhas, sabe, cálculos, no final das contas, quem está fazendo isso sou eu, sou você. Somos humanos, pessoas com pensamentos, vieses cognitivos, sabe, desejos, sonhos. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Não é só uma questão da resposta financeira do número. É aquilo, vale a pena comprar um imóvel ou alugar? Não sei. É seu sonho? Sabe? O sonho da sua vida é ter um imóvel? Beleza. Vamos fazer alguns cálculos para fazer aí o imóvel mais viável. Mas se você não quer, então, claro, não vai alugar lá uma cobertura que você não pode pagar também. Então, existe aí diversos questões que a gente precisa envolver, colocar no cálculo, digamos. E mesmo dentro da parte de investimentos, é a coisa que eu mais escuto. Qual é o melhor investimento? Eu tenho 100 mil reais. Onde eu invisto? Gente, não sei. Quem é você? O que você quer? Seu perfil financeiro, perfil de risco, objetivos, tudo precisa ser colocado num papel. Então, são várias coisas e algumas pessoas devem pensar assim, nossa, meu Deus, quanta coisa, é muito complexo. Não. É porque assim, o conhecimento financeiro é tão zerado para a grande maioria que todas essas informações que eu vou trazer não parecem complexas, mas na verdade elas não são. São bem intuitivas quando você começa a entender as menores variáveis das contas. Por que eu digo isso, gente? Finanças tem que ser algo simples. Investir tem que ser algo simples. Cuidar do seu dinheiro tem que ser algo simples, porque ninguém tem aí 1 milhão de horas para fazer isso. Você daqui a pouco é um profissional, sei lá, médico, cirurgião e trabalha 12 horas por dia, tem família, você não vai ter que agora fazer a complexidade de cálculos mirabolantes, não. É simplesmente você ver quanto ganha, ver quanto sai, sabe? Fazer um orçamento simples. Cara, o simples é o que faz o resultado. E, sabe, para todo mundo. Tem algo que eu gosto muito de falar, que é a regra de Pareto. Eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas é basicamente que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Finanças é isso. Talvez você queira algo muito melhor e tal, mas quanto mais você botar complexidade, o ganho que você tem disso vai ser cada vez menor. Sabe, não é diretamente proporcional. Exato. O ganho que você tem só de fazer numa folha de papel, saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, sabe? Gente, regra de 3, soma, subtração, no máximo aí uma divisão, multiplicação. Fácil. Gente, conhecimento de ensino fundamental, simples. Isso vai dar muita diferença. Investimentos. Gente, ETF, fundo de investimento simples. Já garantem aí, você tá na frente de 90% do mercado. Basicamente isso, não tem complexidade. Mas eu quero estudar um pouquinho mais, eu quero entender, beleza, sabe? E eu vejo um outro problema também, que eu tô falando aqui, você pode me interromper, tá? Mas eu vejo um outro problema também, que muita gente ignora o profissional nesse sentido. Por quê? Assim, se você tem um problema de saúde, o ideal é que você vá no médico, né? Se você tem um problema financeiro, procura um profissional para te auxiliar. Procura um curso, procura uma consultoria que você faça 1 hora, sabe? Procura um livro, leia sobre o assunto. As pessoas, elas acabam, não, eu vou resolver aqui e é isso, e vão levando, empurrando com a barriga. Gente, você precisa buscar os conhecimentos também. Talvez você não vá solucionar os seus problemas financeiros lendo um livro, porque talvez eles sejam mais complexos. Mas daqui a pouco, você consegue, da mesma forma.
Se você tem um problema de saúde muito complexo, você precisa do médico especialista naquele assunto, tá? Não simplesmente um clínico geral. Mas daqui a pouco você tá com um problema de saúde que é uma mudança básica na alimentação, no estilo de vida. Daqui a pouco um livro de melhorias de rotina, alguma coisa, te auxilia. Finanças é semelhante, sabe? Eu gosto de trazer algumas dessas analogias para o pessoal começar a entender que é realmente para abrir um pouco a cabeça, assim. Não tem mistério, gente. Da mesma forma que a gente sabe, basicamente, a grosso modo, o que a gente come, o que é saudável, o que precisa se exercitar, sabe? Essas coisas que muita gente sabe, mas não faz. Finanças é igual, sabe? No final das contas, a gente sabe. É o que tem que economizar, o que você pode, o que não pode gastar de dinheiro. Então, não é complexo. É simplesmente você criar hábitos, colocar isso na rotina e buscar esse conhecimento. Sim, sim. Poxa, eu costumo dizer, eu sou professor de matemática, né? E amo matemática, assim. Tipo, eu comecei a estudar finanças porque, assim, um belo dia eu tava caminhando num bairro aqui do Rio de Janeiro, Madureira, né? Um abraço aí pros amigos de Madureira que estão assistindo. Eu estava indo de uma escola para outra e passei na frente de um banco Itaú. Aí eu falei assim, cara, quanto que eu já paguei de juros pro Itaú? Fiquei assim com essa pergunta e tal. Cheguei em casa, montei uma planilha, tô vendo ali assim, tipo, o que eu já tinha comprado parcelado, só o que eu lembrava. Atualizei com o histórico da Selic, na época a Selic era muito mais alta, mas atualizei e falei, que não é possível, não é possível. Não é possível. Aí, cara, eu sou matemático, como é que eu fiz isso, cara? Não é possível. Exato. Aí eu comecei a estudar, assim, o meu início de estudo no mundo das finanças, né? E assim, tipo, é muito comum, né, a gente tem aí 65% de famílias endividadas e elas pensam assim, tipo, a grande maioria delas, se a parcela de um determinado financiamento cabe dentro do orçamento que ela faz. Então, assim, tipo, vive endividada. A história financeira da minha família foi assim. Só que aí as pessoas não têm ideia do impacto dos juros na vida dela e na diminuição do poder de compra ao longo do tempo. E assim, tipo, o que é necessário para uma pessoa se organizar financeiramente? Assim, dá uma dica aí para a galera. Assim, claro, o conhecimento das principais equações matemáticas, basicamente, eu acredito que todo mundo que tem a capacidade de abrir um Instagram e fazer aí o login, tá nessa live, consegue somar e subtrair, tá? O que você precisa fazer? Identificar o quanto ganha, e isso pode ser um mistério, porque muita gente não sabe, a gente vê muito profissional autônomo que não cria aí uma frequência de quanto ganha. Tem gente que considera que ganha o salário bruto e não líquido de taxa. Então, você precisa colocar no papel quanto você ganha, a frequência que você ganha, uma média disso, se você for autônomo. E agora, mais complexo, identificar as suas despesas. O que você gasta no dia a dia? E, gente, uma dica fenomenal, que pode parecer muito simples, olhe o seu extrato do cartão de crédito, porque tem gente que vai passando, tem a mensalidade da academia que não vai, uma assinatura que não usa. Então, são várias coisinhas, R$10 aqui, 5 lá, 15 aqui, que isso vai somando e você não usa. Uma coisa que eu acho muito importante, um conceito que eu acho que mudou minha vida, é a questão do custo-benefício. Então, quando você começa a se organizar as suas finanças e você começa a fazer trocas, você começa a entender, tá, mas eu prefiro ter entre esses dois objetos aqui. Eu posso ter ambos se eu me organizar financeiramente, economizar, mas talvez eu quero mais esse do que esse. Então, daqui a pouco eu vou me organizar para ter esse e vou deixar esse de lado. Sabe, o que em termos de valor, de custo, te traz mais benefício? E você começar a exercitar isso faz você economizar muito, de uma forma muito mais natural. Por quê? Vamos lá, você ganha R$2.000 por mês líquido, vamos exemplificar.
você começa a botar seus custos. O ideal, assim, gente, regra de bolso. O ideal seria que você gastasse aí 50% da sua renda com o seu custo de vida, basicamente, padrão, gastos fixos. Você conseguisse economizar de 20% a 30% e o resto você utilizasse para o seu lazer, gastar com o que quiser, tá? Então, eu tento levar que as pessoas, quando elas analisam quanto elas ganham e as despesas delas, elas comecem a cruzar essas informações. Porque a gente precisa ter equilíbrio. Finanças é sobre ter equilíbrio. Não é sobre economizar no que dá. Porque se você começar a querer cortar tudo, daqui a pouco você só tá respirando, que é a única coisa grátis. Você não vai ter nem luz na sua casa, sabe? Eu vejo uns extremismos, não. Você precisa ter equilíbrio. Gente, guarda um dinheiro para você gastar com o que você quer, mas o que você quer. E daí você começa a treinar essa questão do custo-benefício. O que vale mais a pena para mim? Ah, eu tenho R$200 nesse mês para gastar com o que eu quero. Cara, o que você assim, pode mais te trazer prazer com esses R$200? Talvez é uma saída ao cinema, uma janta, daqui a pouco é uma compra de roupa nova. Indiferente, é você que decide. Você que vai saber o que você quer mais com esse dinheiro, sabe? Então, é uma questão dessa organização. Ah, mas o meu orçamento aqui tá dando estourado. Calma, gente. Cuidar das suas finanças é um processo. Você não vai botar tudo isso no papel e vai mudar de amanhã. Não vai, tá tudo bem. Se organiza para fazer essa mudança em alguns meses, que seja um ano. Daqui a pouco você tem um aluguel que é muito caro e você acabou se passando nesse aluguel. Você vai ter que ter um tempo para renegociar ou para fazer uma mudança para algum lugar mais viável. Então, vá se adequando aos poucos, se sentindo confortável com isso. Porque, no final das contas, de novo, a gente sabe o que está certo, o que está errado, o que está cheirando certo, o que está cheirando ruim pra gente. E uma outra coisa assim, que eu vejo, eu lembro que, sei lá, eu estava na faculdade, não tinha tanto dinheiro, né? Mas eu me organizava para ter um dinheirinho pro final de semana, sair com os amigos e tal. E eu tinha amigas que assim, não posso, não tenho dinheiro, mas estava pagando parcela de um iPhone novo, sei lá o quê. Então, gente, é uma questão de você priorizar. Você quer um iPhone? Beleza. Mas, assim, é viável para você, sabe? E eu não tô entrando aqui nem tanto na questão de parcelamentos, taxas, financiamentos, porque, claro, daí é uma questão um pouquinho mais a fundo, de a gente entender juros compostos e tal. Mas se você fizer isso que eu te disse, de só realmente usar soma e subtração, você colocar isso num papel e guardar o seu dinheiro numa poupança, renda fixa, só fazendo isso, você já está na frente da maior parte da população que está endividada, sabe? A primeira coisa que você precisa criar é o hábito de economizar. Se você quer deixar esse dinheiro parado na conta corrente, beleza. Faz isso por meio ano. Você já vai ter um fôlego com dinheiro guardado, você vai ter interesse em fazer esse dinheiro render, tá? Porque eu acho que o interessante de finanças é isso. Como as coisas vão te trazendo vontade de você ir ali. Gente, porque é o seu dinheiro, é a sua independência financeira, é a sua liberdade de escolha, de tudo. Você deve se interessar, você deve buscar formas de estímulo para isso. Você precisa estudar finanças 1 hora por dia? Não, gente. Estuda 1 hora por semana. Sei lá, lê um livro um pouquinho no final de semana. Não tem muito mistério. Por isso existem profissionais como eu que fazem esse serviço para as pessoas que não têm tanto interesse. Mas é isso que eu digo assim, não se afoba, não acha que você precisa ser um mega investidor amanhã, não. Dê o seu tempo, sabe? Faça mudança, vá criando os hábitos. Boa. Porque se você quer fazer uma mudança drástica, você não vai conseguir. Então, cara, na sua velocidade, cada um tem a sua própria velocidade. O que importa é você não ficar parado. É aquela famosa 1% melhor a cada dia, sabe? Vai melhorando aos poucos e sempre. Sim, sim. Muito bom. Assim, em contato com a molecada, é muito distante para eles uma espécie de planejamento pro longo prazo. Assim, eu tenho um filho de 20 anos, né? E assim, agora que ele está começando assim, tipo, a pensar pro longo prazo. É agora que ele iniciou o processo. É ingenuidade assim, pensar que
um jovem pode começar a fazer planejamento para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos? Você pode explicar, assim, tipo, para a molecada, quais são as vantagens de pensar para o longo prazo? Claro, gente, eu não acho que a ingenuidade é só uma questão de a gente mudar a cultura mesmo, né? Porque a gente consegue criar o interesse nas pessoas quando a gente começa a explicar os benefícios. Então, se o jovem entender esses benefícios, o que justifica abrir mão agora para o futuro, ele vai mudar essa mentalidade. Mas, gente, vamos ser sinceros, né? A gente fala de finanças, é parte humana também e faz parte do nosso ser pensamento curto prazo. A gente evoluiu assim, buscando sobrevivência, é tudo no curto prazo. Então, o pensamento de longo prazo não é algo tão intuitivo e natural para a gente, ser humano. E eu falo isso para, de novo, não se julga, não se culpa, sabe? Faz parte, a gente erra, a gente aprende. O que importa é não desistir. Então, se você já teve dificuldade, eu perdi o foco no longo prazo. Beleza, só retoma. Então, para o jovem, o que eu gosto de dizer é que, assim, quanto mais tempo você tiver à disposição para os seus investimentos, planejamento, menos esforço você precisa colocar. O que eu digo é R$ 100 investidos durante 30 anos, cara, vão dar uma puta rentabilidade que talvez você precisaria investir R$ 2.000 durante 10 anos. Eu tô chutando aqui os valores, tá? Uhum. Mas quanto mais tempo, menor o esforço que a gente vai precisar fazer isso. Só que existe também uma outra questão que eu acho que é onde o jovem deve se focar mais. É muito mais na sua formação, conhecimento, porque isso aqui também é muito importante, sabe? Você estudar, você buscar informação. Porque eu digo isso, eu vejo muito jovem que às vezes não tem o recurso, o pai não quer dar o dinheiro. Então, estuda, busca conhecimentos para quando você tiver, você já, de certa forma, poder economizar esse tempo. Porque daqui a pouco, eu não tinha dinheiro, eu só comecei a trabalhar aos 20. Mas eu tive essa mudança de mentalidade com 15, eu tô 5 anos estudando. Então, com 20 anos, eu já posso tomar atitudes que talvez, se eu começasse a estudar com 20, eu só conseguiria tomar com 25. E isso vai mudando, assim. Claro, a questão, assim, de longo prazo. Você também não precisa ficar também super, como eu posso dizer, super neurótico com isso, gente. Porque, de novo, é equilíbrio. Mas o que eu digo, assim, jovem, se você, de alguma forma, tá tendo contato com o conhecimento, olha por que você pode fazer. Você tem algum dinheiro, você pode investir ele por conta própria? Muitas vezes não, porque vai depender de aprovação de pai e coisa. Mas tenta, então, pensar com planejamento, no mundo das hipóteses, pelo menos. No que o que eu tenho interesse? O que eu gosto de fazer? No que eu posso trabalhar? Como eu posso me desenvolver? Que habilidades eu posso desenvolver para me tornar uma pessoa, um profissional melhor, sabe? Conseguir aproveitar de forma melhor as oportunidades da minha vida. Porque visão de longo prazo não é só para finanças, é para a vida como um todo. É para saúde, sabe? Você não ficar comendo... Porque assim, quando você é jovem, você pode comer qualquer coisa que a sua saúde está impecável. Mas bate lá alguns anos e a conta chega. Então, são várias coisas que a gente precisa trabalhar, essa visão de longo prazo. E a gente, quando é jovem, é muito difícil a gente vislumbrar isso. Eu lembro quando eu estava no colégio, eu achei que eu nunca ia terminar. Até que um dia eu me formei e eu olhei assim, gente, não é que uma hora chega ao fim? E eu entendo que é muito passar por essas experiências. Às vezes, se o jovem ele nunca viveu algum momento assim de uma quebra desse paradigma dele, é muito difícil de ele entender isso. E nada como, às vezes, quebrar a cara, sabe, o quanto antes. Então, erre. Todo mundo vai errar, todo mundo vai cometer erros. Mas o que é importante é você estar aberto para o erro e olhar, opa, errei, mas tá tudo bem. Vamos voltar agora, vamos entender como funciona, tentar corrigir, porque ninguém, assim,
imune a errar, sabe? Cometer qualquer tipo de equívoco. E tá tudo bem, Sim, faz parte do aprendizado, né? Assim, com na, certeza. na maior É parte, assim que a humanidade evoluiu, né? na maior parte das vezes, a gente aprende muito mais com o Tentativa e erro. erro. E você vai Sim, errar financeiramente também. Você vai, sabe, fazer um investimento que deu errado. Você vai pagar por alguma coisa que você não usa. E, gente, tá tudo bem. Só não fica se julgando. Olha, opa, não fiz isso. O que eu preciso fazer disso para não errar de novo no futuro? Eu acho que é isso. Tentar viver um pouco mais sem julgamentos e mais utilizando o erro como um processo. Porque errar faz parte do processo. Quanto mais você errar e rápido, melhor para todo mundo. boa, boa. Poxa, eu conheço muitos amigos, né, que querem investir, mas eles dizem que não conhecem, que não tem tempo para se dedicar, para aprender finanças. Assim, no universo dos professores, isso é bastante comum. Aí, assim, uma boa solução, né, nesse caso, são os fundos de investimento, né? Mas a grande maioria tem medo de colocar dinheiro em fundo, né? Assim, eu sei que fundos, assim, tipo, é uma área que você estuda, que você domina bastante, né? Então, explica pra gente um pouco sobre fundos de investimentos, pros pais dos meus alunos, para os meus colegas professores, que pô, eles sempre ficam perguntando tudo mais, mas, poxa, eu ouvia ali da fonte, vai Sim, ser muito sim. bom, pô. Então vamos começar com algo bem direto. Gente, Uhum, existem milhares de fundos na indústria hoje, muito tipos de fundo de investimento, e a grande minoria deles são bons. Calma, eu já vou explicar como achar esses fundos. Geralmente, os fundos de investimento dos grandes bancos não são tão interessantes. Então, o mais interessante é você abrir uma conta numa corretora de valores. Qualquer uma, tá? Assim, pode ser qualquer uma que não cobre nada de taxa de abertura, de conta. Gente, eu vejo pessoas com problemas de conta na corretora. Você abre do computador da sua casa, transfere dinheiro online, faz tudo sentado no sofá da sua casa, tá? Então, é algo super simples. Na corretora, você vai ter uma lista com muitos tipos de fundos de investimento. O que eu gosto que as pessoas tenham noção? Um fundo de investimento, ele vai ter o benchmark, o que eu quero dizer com isso? Porque existem diversos tipos de fundo. Existem fundos de renda fixa, de ações, multimercado. Então, cada um vai ter um benchmark, que é um indicador de comparação. O que eu quero dizer isso? O benchmark é o mercado em geral. Como que a gente vê se um fundo ele é bom? Se ele está indo de forma consistente acima do que é o padrão do mercado, né? Porque se você quer investir no padrão do mercado da renda fixa, Tesouro Selic. Se você quer investir no padrão do mercado de ações, BOVA11, ETF, tá? Então é isso que eu tô tentando dizer. Você vai pegar ali o histórico do fundo na corretora mesmo. Nunca escolha um fundo pelo que rendeu mais nos últimos 12 meses. Não. Ele tem que ter tido pelo menos aí um histórico dos últimos 3 anos acima do benchmark, tá? Porque daí você consegue olhar um pouco mais a consistência do fundo. Então aí você está eliminando várias coisas. Agora, você quer investir em ações, renda fixa? Eu gosto que as pessoas elas façam uma mescla. Você não investe nada? Começa pela renda fixa, depois talvez vá para um fundo multimercado e daí um fundo de ações ao longo que você vai aprendendo. Em termos de liquidez, é algo importante, porque o fundo de investimento, para quem não entende, agora eu já falei de forma bem rápida como mais ou menos escolher o fundo, do que você precisa, você está terceirizando os seus recursos, aquele dinheiro, para uma equipe de gestão qualificada. Você vai lá ter uma gestora, que tem um gestor, que é uma pessoa, com uma equipe de analistas, de profissionais que passam aí 7 dias por semana estudando o mercado, acompanhando, para escolher os melhores investimentos. Quando você investe nesse fundo, você está pegando seu dinheiro e dando para eles investir no seu nome. Então você não precisa se preocupar com a compra, a venda de ativo. Você vai colocar no fundo e vai deixar lá. Só que o ideal de um fundo é que você fique aí para o médio e longo prazo. Porque o que acontece no fundo de investimento? Você só vai ter
o pagamento de imposto quando você resgatar esse valor desse título. O gestor lá, eles podem comprar, vender os ativos da forma que eles quiserem e não vão pagar imposto. Então, você tem um benefício tributário. Se você quer comprar e vender a ação, você vai ficar pagando imposto o tempo todo. E isso vai corroendo o seu patrimônio. Então, por isso, é ideal que você coloque lá, porque o gestor vai saber quando comprar, quando vender, quando o mercado está bom ou não. O trabalho dele vai se alocar ao seu patrimônio. O seu trabalho é simplesmente escolher um fundo que pareça interessante para você e você colocar o seu dinheiro lá. Beleza? Você escolheu a corretora que você quer, você vai lá, vê se você quer. Comece pela renda fixa, depois vai para um fundo multimercado. Busca o que tem aí um histórico de pelo menos 3 a 5 anos, vê como ele desempenhou em relação ao CDI, ao Ibovespa, tá? É basicamente isso. Taxas e liquidez, geralmente, os fundos que estão em sites estão nas corretoras de valores, eles já têm questão de taxas, liquidez, bem padronizado. Então, para o iniciante, eu nem falaria muito para você ficar preocupado com isso. Um fundo de ações e multimercado geralmente vai ter uma liquidez de D30. O que é isso? Você solicita hoje, daqui 30 dias você vai ter o dinheiro na sua conta. Ai, nossa, não é direto? Não, gente. É um prazo para que o gestor consiga fazer a gestão do seu patrimônio e patrimônio de várias outras pessoas. Então, é uma forma de garantir. Fundos de renda fixa tem D0, D+1, até geralmente D+15, se for aí um fundo de crédito privado, tá? E eu posso estar falando muita coisa estranha. Gente, Google, o que é D+0? O que é crédito privado? Do site da Suno, que é a empresa que eu trabalho, a gente tem todos esses conteúdos, texto, e é simples, não tem mistério, tá? Assim, eu sei que muitas pessoas vão escutando os conceitos e, nossa, que chega a ser uma coisa mística. Não, é simples, é do dia a dia, sabe? O que é um crédito? Você já deve ter feito uma operação de crédito com o banco. Só que esse tipo de crédito é o contrário. Você está dando dinheiro para fazer um empréstimo. Então, ao invés de você pagar um monte de juros para o banco, é uma outra instituição que está pagando os juros para você. Então, é a operação contrária, sabe? É basicamente isso, assim. Você conhece o padeiro da esquina? Ele é um empreendedor. Ele tem um negócio, que é a padaria dele. Ele seria o acionista majoritário da padaria. Então, ações são participações de empresas também. Só que empresas muito maiores. Isso eu gosto de dizer para as pessoas elas desmistificarem finanças. Finanças é no dia a dia, é coisa simples, não tem mistério, tá? Bom, alguma legal. Nomenclatura mais complexa, blá, 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 mas no final das contas, é no dia a dia, é simples. Sim, sim. Essa semana eu comecei a ver com a minha esposa uma série que foi o The Good Fight, né, que é uma série de advogados, ela gosta e tal. E no primeiro episódio, a protagonista, ela estava se programando para aposentar e aí, assim, tipo, o gestor do fundo foi preso porque estava envolvido num esquema de pirâmide. Aí, quando apareceu a cena, minha esposa virou para mim e falou: tá vendo? Tá vendo? Você tem certeza onde você está colocando o nosso dinheiro? E assim, tipo, é muito comum as pessoas terem esse medo, né, de colocar o dinheiro num fundo que não seja, assim, tipo, que não tem uma idoneidade tão legal, né? Botar um dinheiro num fundo falso. E isso que você está falando aí, assim, tipo, de como escolher um fundo não só escolher, mas acompanhar também, né, o desempenho desse fundo, e ver quem é que está fazendo a gestão do fundo. Pô, isso é muito legal, Gabi. E assim, eu gosto muito de falar de alguns conceitos de risco, né, quando eu dou aula de matemática, né, eu falo, pô, desvio padrão e tal, assim, tipo, que é um conteúdo comum do ensino médio. E aí eu ensino a molecada a calcular risco, né? Assim, tipo, eu abro, assim, tipo, mostro assim, algumas rentabilidades de fundos de investimento e falo, poxa, desses aqui, qual é aquele que tem o maior risco?
Uhum. E daí aí tem várias medidas quantitativas que são muito legais. Né? Mas continuando aqui nesse papo de fundo, você falou de ETF, né? E aqui passou aqui alguma pergunta sobre ETF. O que são esses ETFs? E eles são acessíveis para as pessoas físicas? Tem opções de diversificação? Tem vantagem, Sim. desvantagem? Dá uma palhinha para a gente assim, do que é Sim, ETF. que o lance do ETF, que a sigla ETF já dá um negócio meio É. estranho, né? Mas, gente, é super simples. A gente tem diversos índices de mercado. Por exemplo, muita gente já deve ter escutado do Ibovespa, que é o índice que tenta medir aí o mercado brasileiro. Uhum. A ETF, ela é um fundo de investimento, só que ela é um fundo passivo. Esses outros fundos que eu tô falando eram fundos ativos. Eles tentam aí, com uma estratégia definida, superar o mercado ou ter alguma coisa, assim, digamos, não superar o mercado, mas daqui a pouco superar um tipo de meta específica, tá? ETF não, é um fundo passivo. Simplesmente ela vai seguir uma estratégia pré-definida, um índice pré-definido. Todo mundo pode hoje saber qual é a composição do Ibovespa. Você entra, composição do Ibovespa lá de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses, eu sempre esqueço. A B3 divulga a carteira teórica do Ibovespa e um ETF que é atrelado ao Ibovespa, que é o BOVA11, por exemplo, ele vai seguir isso. Não tem mistério, tá? Então, por causa disso, é um produto muito barato. Vai ter taxas bem pequenas só para cobrir o custo da existência de um ETF. Então, você vai comprar esse ETF, você vai estar exposto ao mercado brasileiro, digamos, a uma cesta aí de 70 ativos que são os que compõem o Ibovespa. Um ETF pode variar muito o preço. Por exemplo, o BOVA11 deve estar de entre 100 a 200 reais, não me lembro exatamente. E você está exposto a essa cesta diversificada de ativos. Existe o IVB11, por exemplo, que ele segue o SP500, que é quase como se fosse o Ibovespa americano. Melhor dizendo, o Ibovespa é o nosso SP500, né? Mas é uma carteira diversificada de 500 ativos Seria um S&P americanos. 70, né? Mas tudo bem. Mas... Então, ETFs, eles são investimentos passivos. Eles simplesmente seguem um indicador, uma estratégia. Daqui a pouco eu, Gabriela, inventei uma estratégia de investimentos. A estratégia Gabriela é só empresas que paguem dividendos acima de 6% ao ano, com XPTO. Eu faço quase como se eu fizesse um filtro e essa vai ser a minha estratégia, tá? Eu divulguei ela abertamente. Alguém pode criar um ETF seguindo essa estratégia. Isso não é muito utilizado aqui no Brasil, porque o mercado ainda é muito novo, né? A gente tem pouquíssimos ETFs. Mas nos Estados Unidos tem, assim, gente, ETF para tudo que você quiser. É estratégia, é ETF setorial. ETF de tecnologia. Então só vai ter empresas de tecnologia. ETF financeiro, só vai ter empresas do setor financeiro. Então, é uma forma para quem quer diversificar, se expor ao mercado de forma passiva, sabe? Você não tem daí o trabalho de procurar um gestor do fundo de investimento, tá? Como a gente está comentando. Eu não sei qual fundo que é bom, qual fundo não. Então vai no ETF, o ETF não tem erro, tá? O ETF não tem erro, ele está seguindo aquela carteira. O BOVA11 está seguindo o Ibovespa ali nas 70 ações do Ibovespa, seguindo as ponderações. É isso, não tem mistério, todo mundo sabe, tá? Então, como os fundos de investimento, eles são ativos, então tem ali uma equipe de gestão, muita gente estudando e tal, para conseguir rentabilidades melhores, isso custa mais caro. Por isso que os fundos vão ter taxas mais caras. E a CVM, que é o órgão aí regulador, ela deixa que os fundos eles tenham aí o delay de apresentar a carteira de investimento deles com 3 meses de defasagem. Isso para ninguém copiar, né? Se você tá ali gastando um dinheirão com uma equipe de análise, escolhendo os ativos e você tem que ficar divulgando isso, é só a gente copiar, né? Mas não. Sim. Então, se você quer ver uma carteira de um fundo de investimento, você só vai conseguir ver há 3 meses atrás. Isso é para proteger aí o fundo, para ele poder fazer o negócio dele, né?
O ETF não. O ETF todo mundo sabe agora porque é público, sabe? Então, é uma estratégia muito mais simples. Eu tenho ETFs na carteira. Eu acho que é uma excelente forma do investidor iniciante começar, porque, como eu comentei, o BOVA11 vai custar de 100 a 200 reais uma cota, então você já vai com uma carteira diversificada, exposto ao mercado de ações. Mas um bom fundo de ações vai, no mínimo, custar o investimento inicial de R$ 1.000. Talvez você está começando, você é jovem, não vai ter esse dinheiro. Então, o ETF, assim, é uma excelente saída. Tem muita corretora que não cobra corretagem, então você pode comprar um ETF pagando zero de corretagem. É super simples. Eu gosto de recomendar os próprios ETFs para as pessoas testarem o mercado. Então, você pega lá seus R$ 100, compra uma cota de BOVA11. Gente, ninguém vai morrer com R$ 100. Você não vai perder esse dinheiro. Mas pensa, nossa, se eu perder todo esse dinheiro, você não vai morrer. É o custo do aprendizado. Coloca lá R$ 100 no BOVA11. Você vai ter um estímulo para começar a entender quando oscila, quando não oscila, por que oscila, que tipo de oscilação é importante, o que eu faço? O você comprar, o você sair do status quo, você colocar na prática. Porque finanças A pele em risco, né? Você estudar um pouco e praticar, estudar e praticar, estudar e praticar. Porque se você fica só estudando, você não vai, sabe? É algo simples. Então, quando você coloca... Opa, é simples. Olha só, eu não tô me incomodando tanto com essa volatilidade do mercado. Ou, opa, isso é muito para mim, vou de renda fixa, sabe? É muito teste, você vê o que funciona para você. Sim, fazer o teste ali da medida do risco mesmo, né? Botar a pele em risco lá. Exato. Que no final, a gente assim, tudo tem... Eu nem gosto muito dessa definição de conservador, moderado e agressivo. Porque assim, a gente é tão diferente as pessoas que o seu perfil financeiro, a composição da sua carteira é algo muito pessoal. É você vendo o que funciona, o que não funciona, aos poucos, de forma processual, sabe? Ajustando. A gente muda a nossa visão, então a nossa carteira vai mudar ao longo do tempo, sabe? Não existe nada escrito assim, numa lápide que tem que ser assim. Você vai testando, vai vendo como você vai se sentindo. O que importa é você se sentir confortável e os seus investimentos adequando o seu risco, com certeza. Conseguir dormir direito. Sua vida. Exato. Legal. E em ETF também é muito legal. O pessoal estava comentando aqui do China 11, mas também tem, se você quiser investir em empresas menores, assim, tipo, com um risco maior, né? Tem o Small 11. Agora estão aparecendo aí vários ETFs, o Gold 11, né? Tem vários. Então é uma forma muito fácil, gente, você se expor a qualquer um ativo. Sem o risco, digamos, operacional, como a gente falou, do gestor ser preso e coisa, não. Esse risco você não vai ter. Tem o risco de mercado, né? Do ativo desvalorizar, vir um novo coronavírus, o risco sistêmico. Mas esse risco operacional, de alguém passar fraude, alguma coisa, esse não vai existir. Sim. E tem ETF de renda fixa também, né? Sim. Agora tá surgindo, isso é muito bacana, sabe? Antigamente não tinha, sei lá, 10 ETFs no Brasil, sendo que, assim, 2, 3 para o mesmo indicador, então você tinha, sei lá, 2 ou 3 opções realmente de ETF. Poxa, muito legal. E quem está começando a investir tem sempre essa dúvida, né? Você deve receber várias dessas, né? Assim, tipo, você compra ações e monta uma carteira de ações, né? Fazendo stock picking, ou você compra fundos? Assim, tipo, o que você acha? Qual a sua opinião, assim? Sim, estratégia de não existe a melhor estratégia, né? Eu acho que o início vai muito... Eu sempre recomendo, eu acho que a melhor forma de iniciar é por ETF. Depois, se você quer ir para fundos de investimento ou fazer o stock picking, é muito do quanto você está disposto a se dedicar. Fundo é muito mais simples. É para quem não quer se dedicar, não tem tempo. Daqui a pouco você, como eu comentei, é um puta de um profissional e coisa, trabalha um monte. É melhor terceirizar, tá? Ou você não gosta do assunto, mas daqui a pouco você se interessa muito, você quer se envolver mais, você gosta de fazer o stock picking. Gente, investir diretamente em ações não é para todo mundo, tá? Daqui a pouco você não gosta, você, sei lá, se estressa. Ou você também pode, por exemplo,
seguir recomendação de um assessor, seguir uma casa de análise como a Suno, sabe? Ter um consultor. Mas realmente, o fazer por conta própria, análise do zero, sozinho, é muito para quem quer ser profissional mesmo, porque dá muito trabalho e demora, sabe? Eu vejo assim, às vezes, para mim, que trabalho na Suno, às vezes é difícil de acessar algum fundo de investimento, para o time que trabalha comigo, às vezes é difícil de acessar algum tipo de empresa. Imagina uma pessoa física sozinha, sabe? Porque para você fazer uma boa análise de uma ação, você precisa entrar em contato com a RI, você precisa acompanhar de perto. Não é só simplesmente entrar num site e olhar, opa, aqui, ó, tá, é essa ação. Para algum ativo específico, beleza, mas não aí para o longo prazo só fazendo isso. Então, é preciso ter um pouco mais de diligência realmente. A gente tem recomendação na Suno que a gente ficou 1 ano estudando até tomar a decisão de recomendar, sabe? Então, é algo muito bem acompanhado, mensurando riscos, capacidade. Então, não é algo tão feito... em 5 minutos eu faço uma análise. Não, sabe? E a gente vai ver fundos de investimento, o time de gestão, de análise, é muito semelhante ao nosso. O pessoal fica horas e horas estudando, acompanhando, ligando, sabe? Fazendo projeções. Então, é algo que envolve aí muitas capacitações e vai muito se você quer se dedicar o necessário para isso. Maneiro. Poxa, muito legal. Assim, você assim, tipo, na época que era estudante, não tinha uma Olimpíada de investimentos, né? Tipo, eu só queria de Olimpíada de Matemática. Sim. Aí eu estava estudando finanças, aí levando os conceitos para dentro de sala de aula, eu falei, cara, vou arrumar uma Olimpíada para essa molecada participar. Comecei a pesquisar, não tinha, falei, cara, vou fazer uma Olimpíada de investimento. Bacana. Né? E, assim, qual assunto você acha que é fundamental, né, para colocar numa questão, ou uma questão que você colocaria para essa molecada do ensino médio? Eu vejo que um dos tópicos mais importantes são juros compostos. Eu acho qualquer coisa com isso. Uhum. Não quero desmerecer diversos conteúdos, mas juros compostos, porque você começa toda a parte de porcentagem, sabe? Essa matemática financeira mesmo. Isso é tão do dia a dia, é tão importante, que se tivesse que trocar, sério, eu nunca usei química na minha vida, por exemplo. Não estou dizendo que não é importante, mas não posso dizer que é menos importante matemática financeira, juros compostos. E eu vejo que algo também que eu adicionaria é muito dessa questão assim, da gestão financeira pessoal. Entender o que é um passivo, o que é um ativo, sabe? Receitas, despesas, um pouco dessa filosofia básica. Porque, de novo, para mim são as coisas assim, são um game changer na vida de qualquer pessoa, quando ela entende isso. E olha isso aqui aplicado na minha vida real, olha como isso é importante. Isso forma o pilar para que ela vá buscando outras coisas. Porque no momento que ela sabe que ela precisa economizar, gastar menos do que ganha, entende o poder dos juros compostos, ela vai naturalmente acabar no mundo dos investimentos. Então, eu acho que é muito melhor ser trabalhado esses pilares. Bom, legal. Obrigado, Gabi. Você tem... Aqui, a gente já está terminando já. Aqui, faltam 5 minutinhos. Você tem alguma dica de filme, de série, livro que você tem lido que acha interessante? Olha, de filme, eu sou péssima, assim, para filme em termos de finanças. Mas livros eu adoro, né? Eu falei do Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que é uma recomendação que todo mundo deveria ler. Uhum. Eu gosto muito do Milionário Mora ao Lado, que faz aí um estudo sobre os milionários médios nos Estados Unidos na década de 90 e sobre hábitos deles. Então, pra gente ver, porque a gente sempre pensa que as pessoas ricas, milionárias, é aquela coisa de glamour. Não. Na verdade, quem tem dinheiro é geralmente a pessoa que a gente nem sabe, porque é uma pessoa mais frugal. Então, ela é mais humilde na dela, moderada, sabe? Eu acho isso bem interessante. Em termos, aqui no Brasil, eu acho que os livros do Gustavo Cerbasi, eles fazem aí um trabalho excelente nessa parte de educação.
E a gente tem também os livros da Suno, né? A gente tem uma série de guia Suno que frequentemente a gente distribui de forma gratuita. Então, eu já vi gente reclamando que não tinha dinheiro para comprar livro, então a gente distribui de forma gratuita. Que fala mais sobre investimentos em geral, investimentos introdutórios. Então, acho que você lançou um livro ainda agora, não foi? Sim. Eu lancei ele em formato digital no início do ano passado e agora ele está na via física. Então, a gente faz a distribuição do livro digital, né? Mas, assim, seguido, a gente distribui gratuitamente, ou é a coleção toda, ou são alguns livros específicos que, gente, são leitura simples, rápida. A ideia desses livros é ser um guia básico mesmo, sabe? Para as pessoas poderem botar na prática, poder fazer uma mudança na vida delas. E não ser algo super complexo e cansativo. Sim, show. A gente, aqui, o pessoal da Ubinvest tomou a liberdade de fazer uma figurinha para você, né? Que vai ser uma novidade para os nossos convidados das lives agora de 2021. E eu vou te mandar agora aqui pelo Instagram. Né? Muito obrigada, gente. Agradeço muitíssimo. Eu que agradeço. Esse bate-papo foi maravilhoso, Gabi. Poxa, muito obrigado. Tenho certeza que você tirou dúvidas aqui de muita gente hoje. E desejo muito sucesso para você, tá? E um beijo grande aqui de toda a equipe da Ubinvest. O Guilherme está aqui no chat, né, falando direto aqui. Poxa, show de bola, Gui. Bacana. Fico muito feliz, assim, gente. Se puderem contar comigo, é um prazer. E muito sucesso para a Ubinvest. Obrigado. Aqui tá até o meu filhote aqui. Poxa, muito obrigado, tá, Gabi? Um grande beijo para você. Beijo. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.